pés, abrir a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Trago um abraço do nosso amado pastor Marcos de Belo Horizonte, onde estivemos desde quinta-feira. Chegamos na quinta, né? Quinta-feira, e voltamos na sexta-feira de ele. Compramos passagem, pegamos viagem no sábado às 8 horas da manhã e chegamos ontem por volta de 3h30 da madrugada na rodoviária. Bem? Então, trago um abraço para o pastor Marcos, da minha família também. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. Toma o seu assento, a irmã Vitória vai levar o Senhor com o hino, e eu quero que você medite muito na letra desse hino, porque Deus quer falar contigo no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Jesus. Do seu nome, Senhor. Acima de todas as coisas, o Senhor está, Deus. Esse hino o Senhor falou comigo na viagem. E eu escutando ele, o Senhor falou comigo: eu tenho uma mensagem à minha igreja. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glorificado e exaltado é o seu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. O Senhor é santo, Deus, glória, tu és fiel, Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aquele que pode, coloque de pé, vamos adorar a Deus, aleluia. Aleluia. Quantas vezes já tentei esconder, preocupado com o que iriam dizer, já cantei com vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei sem perdão, mas o Senhor sabia da minha intenção. Até se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude
Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já tentei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes eu queria sentir ou não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história. Se cada de Deus para o homem perdido, pegar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha alma. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade no confronto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história. Ser cada de Deus para o homem perdido, pegar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceita teu chamado. Aleluia, agradeço por dar as palmas para o Senhor. Adorando o nome do Senhor. Olha para o seu irmão à tua direita, à tua esquerda, diga para ele: você está pronto para aceitar o chamado de Deus? Pergunte mais uma vez: você está pronto para aceitar o chamado de Deus? Algumas situações me alarmaram durante há cerca de 15, 21 dias atrás, e algumas coisas me pegaram de surpresa, mas não pegaram meu Deus. Um belo dia, o meu filho Gabriel falou comigo: pai, eu não quero mais morar no Paraná, eu quero ir embora. Kennedy também. E aí nós sentamos e eu não entendia qual era o propósito deles voltar para ir embora. E eu disse: eu não posso deixar vocês ir embora porque você mora comigo há 11 anos. Você vive comigo há 11 anos, é muita coisa. Além de filho, você é meu amigo. Além de amigo, você é aquele que cuida das minhas coisas particulares. De algumas delas. E aí eles tomaram a decisão de ir embora, e na quinta-feira eu peguei a estrada com eles, não fui de carro, estava muito cansado. Havia chegado na cidade de Curitiba com o presidente Reginaldo Martim. Havíamos ido fazer uma visita ao amado pastor Marcos na cidade de Curitiba, o nosso obreiro que lá está. E quando eu peguei a estrada, debaixo de muita lágrima, longe deles, eu comecei a escutar esse: aceita o teu chamado. O Senhor começou a ministrar no meu coração e a falar comigo naquele ônibus. E Ele falou comigo: Denis, muita gente diz que tem um chamado, muita gente corre do chamado,
Muita gente desiste porque não suporta o peso do chamado. E o Senhor começou a ministrar no meu coração ali e me deu um tema para ministrar. Aceite o teu chamado. O Senhor me fez entender dentro daquele ônibus que aquilo era somente mais um processo na minha vida. Era só mais um processo na minha chamada. E que com alguns dias ou algumas semanas eu estaria da maneira que Ele queria. Ele me ministrou coisas pessoais que eu não vou falar aqui no culto dessa noite. Mas Ele me ministrou coisas pessoais e falou comigo coisas pessoais. E quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vemos na vida desse profeta um homem que foi chamado desde o ventre da sua mãe, aonde o Senhor o levantou e o consagrou como profeta e deu ele às nações. Jeremias foi constituído por Deus como profeta às nações. O Senhor tem um chamado para cada cristão, mas algumas pessoas são designadas por Ele para trabalhos específicos. Qualquer que seja o teu chamado, cumpra ele para a glória do teu Deus. Se Deus lhe der uma tarefa específica, aceite-a alegremente e cumpra com zelo. Porque quando fala de chamado, eu vejo muita gente dizendo: eu tenho uma chamada, eu tenho uma chamada, eu tenho uma chamada. Mas para chegar, para aceitar a chamada de Deus, não é para qualquer um. Eu já disse em alguns cultos aqui que para aceitar o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos renunciar. E nós vamos perder algumas coisas na nossa caminhada. E como soldados de Cristo, nós não podemos abaixar a guarda. E é por isso que você vai encontrar muita gente que vai parar na caminhada, porque não vai ter estrutura para suportar o peso da chamada de Deus na vida dele. Eu vejo gente dizendo: eu quero ser como a Cassiana, eu quero ser como a Damate, eu quero cantar como a Lauriette, eu quero pregar como fulano, como Bertano, mas eles não sabem o preço do chamado dessas pessoas. Eles não sabem o preço que eles pagaram. Eles não sabem o que eles tiveram que abrir mão. Os irmãos sabem que algumas coisas o Senhor já arrancou da minha vida. E quando os meus filhos foram levados a Belo Horizonte, o Senhor diz para mim: se forem pedra de tropeço na tua vida, para matar você espiritualmente, eu tiro do seu caminho. Aleluia! Pastor, é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Porque ele falou para mim: se for pedra, eu tiro. Não foram pedra. Mas ele disse para mim: se um dia se tornarem pedra, eu arranco do caminho. Porque você aceitou o meu chamado. Será que você está pronto para entender o que Deus tanto quer com a sua vida? Ou você está na igreja só perdendo tempo? Será que você entendeu o que Deus quer da tua vida? Ou você está vindo aos cultos somente para perder tempo? Porque nós vivemos uma geração que bate no peito e diz: eu aceito o chamado, mas quando a luta vem, quando a prova vem, quando o desânimo vem, ele larga a igreja, ele larga o compromisso com Deus, ele larga a responsabilidade de servir o teu Deus, de apanhar por causa do teu Deus, e abandona o teu chamado. Se você andar nesta cidade, você vai encontrar homens que tinham uma chamada. Você vai encontrar mulheres que têm uma chamada, mas que não saíram do lugar aonde estão. Porque aceitar o chamado não é para qualquer um.
E chamados específicos, pior ainda. Lendo a vida, a biografia do profeta Jeremias, o Senhor fala: Jeremias, não tem para onde você correr. Desde o ventre da tua mãe eu te conheço, Senhor teu Deus. Quando você ainda era informe, eu te formava no ventre da tua mãe. E eu quero que você vá às nações e fale do poder que eu tenho como Deus Yahvé, como Deus Adonai. Jeremias, como ser humano que era e como eu e você somos, diz: Senhor, eu não vou. Eu sou apenas uma criança. Eu não tenho como chegar aos reis desta terra, às grandes nações dessa terra, e falar que o Senhor me enviou até a eles, e que o Senhor não quer esse tipo de caminhada, esse tipo de conduta, essa vida de pecado. Eu sou uma criança. Jeremias estava dando uma desculpa para Deus, e Deus diz: não diga que você é uma criança, porque para onde eu te enviar, tu vai. E o que me chama a atenção na vida de Jeremias, que Deus dá a ele 4 vertentes do seu ministério. Tu vai arrancar, tu vai destruir, tu vai derribar e tu vai arruinar. Você acha que foi fácil para Jeremias aceitar o chamado? Jeremias, tu vai arrancar, tu vai destruir, tu vai arruinar e tu vai destruir. E aí, para confortar Jeremias, Deus fala: tu vai plantar e tu vai edificar. Jeremias então entende o que Deus quer, e agora se torna um profeta solitário. No seu capítulo de número 16, diz a Bíblia que Jeremias agora é um profeta solitário, porque quem aceita o chamado de Deus vai se tornando alguém solitário, passa a ter poucos amigos. Jesus tinha 3, e do rol dos 3, o mais chegado era João, o discípulo do amor. E aí eu consigo observar e extrair por que Jeremias não queria, quando ele deu a desculpa dizendo: eu sou uma criança. Porque Deus disse: você vai arruinar reinos, você vai destruir reinos, você vai arrancar reinos. Eu não quero isso não. Eu queria profetizar bênção. Eu queria ser profeta de prosperidade. Ah, Senhor, eu queria dizer: assim diz o Senhor Jeová, os celeiros vão ser abertos. E o Senhor disse: não, Jeremias, o teu chamado é um chamado específico. E lendo esse texto, o Senhor me deu alguns tópicos aqui a ministrar sobre aceitar o chamado. Gênesis 2, 8 e versículo 15 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado no pó da terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e para guardar o jardim no Éden. Adão, Eva, o jardim está pronto, está lindo. Já fiz as árvores, já tenho o de melhor para vocês comerem. Agora aceito o meu chamado. Qual é, Senhor Yahvé? Como diz os judeus, como diz os brasileiros, Deus. Qual é o chamado?
cultiva o jardim, guarda o jardim. O chamado de Adão e de Eva era simples, era só cultivar o jardim. Já estava tudo plantado. Era só proteger o jardim. Era simples pela ótica natural. Mas todavia, quando o chamado é simples, sempre alguém começa a inventar dentro do seu próprio chamado. Era só para cultivar o que já estava plantado. Ele não tinha que plantar mais nada. Eva não tinha que ajudar Adão a plantar nada. Só que Adão não entendeu o chamado de Deus. Eva não entendeu o chamado de Deus. Era para cultivar e guardar. Alguns irmãos aqui já trabalharam na roça ou no sítio, como você melhor entender. E sabe que quando naquele período, seja do feijão, seja do arroz, seja do trigo, e alguém te dá uma horta pronta, ela está pronta. É só você cultivar, é só você jogar aguinha, e é só você guardar aquela hortaliça, para que os lagartos, para que os insetos não corroam as folhas daquela hortaliça. Foi o que Deus fez. Tem tudo quanto é árvore aí, Adão. Só tem uma que não é para você mexer. A árvore do conhecimento. Não mexa nela. Nela não, Adão. Tudo bem. E o que eu aprendo quando Adão recebe o chamado de cultivar e guardar o jardim? Eu aprendo que há pessoas que recebem de Deus as coisas prontas e não sabem nem cultivar e nem guardar. Não deu glória a Deus, não? Você vai dar. Tem gente que recebe as coisas prontas só para cultivar e para guardar. E ele entra no mesmo caminho de Adão e Eva. E o interessante é que há pessoas que Deus levantou somente para cultivar e para guardar o que já está pronto. Não precisa fazer mais nada. É só cultivar e guardar. É só cultivar e guardar. E aí eles começam a fazer aquilo que não é para fazer. O que eu quero te dizer nessa noite: Adão e Eva receberam o chamado, aceitaram o chamado de cultivar e guardar, mas que no meio quebraram por não entender o que era só cultivar e guardar. Tem hora que você perece porque Deus manda você só cultivar e guardar. Talvez você está aqui hoje, o seu chamado é só para cultivar e só para guardar, mas você quer fazer outras coisas. Você não consegue entender qual é o chamado de Deus verdadeiro na sua vida. E Deus também só mandou você cultivar e guardar. Mas aí, o que você não pode fazer, você faz. O que, pastor? Você faz como Adão e Eva. Não consegue cultivar e guardar o que já está pronto. E começa a ir para o outro lado. E não aceita mais o chamado de Deus. Ah, é? Não é para comer da árvore, não? Mas eu vou comer dela. A serpente falou comigo que é bom eu comer daquele fruto. Na nossa caminhada, e quando nós aceitamos o chamado de Deus, vai aparecer serpentes astutas, como apareceu no jardim do Éden, tipificando o próprio Satanás, dizendo: coma, não tem problema não.
Ele falou para vocês não comer porque vocês vão ficar que nem eles. Que nem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês vão se tornar imortais. Coma! Sempre vai ter gente que Deus pôs talvez você para cultivar e guardar. E vai ter gente que vai dizer assim, abre mão disso, Deus tem mais para a tua vida. Por que você está aí só guardando e cultivando? Prega, canta, sai para fazer missões, sai para fazer a obra. E Deus está dizendo, eu te levantei para cumprir o meu chamado e aceitar o que eu tenho para a tua vida. Eu estou abrindo um parênteses para te dizer, Deus não tem que aceitar o que você põe para Ele. É você que é servo. Sou eu que sou servo. Não é você que é Deus. Não sou eu que sou Deus. Deus não está debaixo de uma condição de ser mandado por mim e por você. Ele te levantou para cultivar e guardar. Então cultive e guarde. Não invente. Só cultive e guarde. E aí você vê gente apanhando, você vê gente tropeçando, porque não entende o chamado de Deus. A segunda coisa que eu encontro sobre aceitar o chamado, Gênesis 7:1, e disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. A geração de Noé é uma das terríveis gerações, porque a Bíblia diz que eles casavam e davam em casamento. Eles não queriam saber de Deus. Está diferente hoje? Não. Tem gente que não quer saber de Deus, só quer saber de Deus na hora que o negócio aperta. Na hora que tem conta para pagar, na hora que tem alguém na família enfermo, na hora que alguém recebeu um trabalho de macumbaria e afetou a casa, afetou a família, aí ele entende que precisa de Deus. A geração de Noé era assim. Eles não queriam saber de Deus. Deus deu uma ordem a Noé, Noé, constrói para mim uma arca. E vai anunciando o povo que eu vou mandar um dilúvio de 40 dias e 40 noites. E quem te ouvir, Noé, vai entrar na arca. Agora, quem não te ouvir, as águas do dilúvio vai matar todo mundo. E eu vou conservar só quem estiver dentro da arca. Está diferente dos dias de hoje? Quantos Noé que Deus levantou ao meio de uma geração má? Porque nós estamos no meio de uma geração má. De uma geração que não quer Deus. De uma geração que troca Deus por qualquer coisa. Troca Deus por emprego, troca Deus pelo namorado, troca Deus pelo problema, troca Deus pela dificuldade, troca Deus por qualquer coisa. É a geração de Noé. E Noé tipifica os pregadores desta geração que não se corromperam. Noé está lá, construindo a arca. Então passando e estão dizendo, está louco? Para que fazer um barco desse tamanho? E aí a gente escuta gente dizendo, olha, o Titanic foi tremendo. Noé não tinha a tecnologia que tinha na época do Titanic. E ele construiu um grande barco. E eu vou te provar na Bíblia que o barco que Noé construiu foi gigantesco. Ô Noé, vai aceitar meu chamado? Já estou dentro, Jeová. Constrói a arca para mim, construo. Anuncia que eu vou mandar de novo, anuncio. Passava a gente dizia, tá louco, tá gagá, 600 e poucos anos, tá retardado, tá legal não. Faculdade mental tá uma batendo na outra assim, ó. Está louco, isso não está bem não. Se fosse o dia de hoje, dá ele Captopril, dá ele Diazepam, dá ele remédio, tá bem não, tá meio louquinho. E Noé continuou lá, aceitando o chamado e construindo a arca.
E o que me chama a atenção, que eu quero aplicar no seu coração, é que, segundo os estudiosos, Noé colocou cerca de 45 mil animais dentro da arca. E assim ele aceitou o teu chamado de construir uma arca de madeira. E aqui eu fico admirado com meu Deus. Não se assuste com o que eu vou te falar. Deus colocou na arca Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. A população daquela geração morreu inteira debaixo do dilúvio. E Deus se preocupou com 45 mil animais. Tem lógica? Você não vai ter se preocupar mais com o animal do que com o ser humano, não, irmão. Deus deu a mesma oportunidade para o ser humano, mas o ser humano não aceitou o chamado e preferiu morrer debaixo das águas do dilúvio. Não é diferente desta geração, porque essa geração não será sucumbida com o dilúvio. A Bíblia diz que essa geração será queimada a fogo. Mas tem gente que na mesma época da geração de Noé também não está preocupada em queimar no inferno. Tem gente dizendo que não existe inferno. Tem gente dizendo que não existe. Mas quando estiver lá, não vai poder subir no céu para falar para mim e para você que existe. Narabacala sub-reb naia selvácia. 45 mil animais. Olha o ponto que Deus chegou. Olha como que o homem é tão duro de coração para aceitar o que Deus quer para a vida dele. Eu morro debaixo das águas do dilúvio, mas eu não entro nessa arca. Tem gente assim na igreja? Está cheio. Eu vou passar dificuldade na minha casa. Eu vou comprar briga com Deus, mas eu não faço. Eu não vou cumprir o que Ele quer. Tudo bem. Só que quando vier as águas do dilúvio, não se esqueça que tudo que você plantar, você vai colher. Mas Deus é ruim, Deus esqueceu de mim. Não. Ele está usando os teus profetas desta geração para alertar o povo sobre a volta do Messias. E aí, ele construiu a arca, ele aceitou o chamado. Quantos anos aquele homem se empenhou na arca? Tem gente que Deus chama, fala com ele, toma o meu chamado. Ele começa até bem, porque está dando luz, está dando brilho, porque hoje falar de evangelho é falar de luz, é falar de brilho, é falar de nome, é falar de posição. Estão banalizando o evangelho. As músicas mundanas que se cantavam lá fora estão cantando dentro das nossas igrejas, estão só mudando a letra, tanto funk como rap, como forró, como música sertaneja, e tem crente achando isso normal. E aí quando Deus fala, constrói para mim o que eu quero para a tua vida, Ele fala, eu não vou construir. Eu não vou construir. Eu não vou fazer. Quer um exemplo disso? A nossa salinha. Vou falar dela até ela acabar. É um exemplo de uma arca que Deus mandou construir. Ela não está acabada. Ela precisa ser toda terminada na sua totalidade. Mas quanta gente já saiu da arca? Quanta gente a gente chama, vem para a arca, vem dar uma mãozinha. É um tipo de arca. E se você olhasse bem, não precisava te chamar. Se você tivesse desocupado no sábado, não, eu vou lá dar uma mão, é para a obra. Salomão diz que um dia vale mais na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora.
Um dia ali de mão de obra, de oferta dada, de mão de obra, irmão, vai chegar tanto, vai chegando tanto milagre que a gente não entende. Por que está chegando isso? Porque eu fiz algo para Deus, eu aceitei o chamado. Glória a Deus. Mas o que eles não podem fazer e fazem, pastor? Eles começam a indagar a Deus. Para quê? Para quê? Para que evangelizar? Para que vir orar nas quartas-feiras? Para que fazer parte do ciclo de oração e ser uma mulher de íntegra conduta? Para quê? Esses dias eu ouvi que um pastor está para ser tirado de uma igreja em Apucarana por causa da sua esposa. E eu disse, mas ele vai pagar o preço por causa da esposa. E falaram para mim, vai. Eu disse, mas, meu Deus, não pode. Vai. E aí o que não pode se fazer, fazem. O que, pastor? Para quê? Para que eu vou cumprir o chamado? É tão insignificante construir uma arquinha, vir aqui carregar uma lata de massa, assentar um tijolo, é tão insignificante. Para que descer ao campo missionário? É tão insignificante. Para que andar como uma moça bem, como eu posso dizer, de uma índole intocável? Para quê? Aquele que não se preocupa com o seu chamado, nada vale. A pessoa que não preocupa com o seu chamado, para nada presta. E eu estou falando de uma coisa que eu vivo há 15 anos vendo. Gente que tem chamada que era para estar longe, não sai do lugar, porque não aceita Deus pôr a mão e trabalhar da maneira que Deus quer. Até aqui está bom, Deus. Se o Senhor passar daqui, eu saio da igreja. Se aquele pastor falar comigo, quem vai perder a salvação é você, não é a igreja, não é o pastor, não é a liderança da igreja. De Cabalaço e prove a selva e vai. É insignificante demais. Para que construir uma arca? Para que ir no culto de domingo? Está frio. E eu fico olhando, Noé era, como diz os baianos, os fortalecenses e os pernambucanos, era cabra macho. Ele construiu a arca. Se ele fosse mineiro, ele dizia, ô trem, uai, fez a arca. Fez, colocou 45 mil animais. Quando desceu água, eu acredito numa conjectura minha, a Bíblia não diz isso, conjectura minha, que ele estava lá dentro com a esposa, os filhos, a nora e os animais, aleluia, labacala, selbe, vai, a selbe, candaraba, xandaraia. Diz a Bíblia que choveu 40 dias e 40 noites, a arca voltou à terra, depois de 1000 e tantos dias, navegando nas águas. Sabe o que são 1000 e tantos dias? São cerca de 3 anos e pouco. E quando a arquinha estava lá em cima, tinha gente morta aqui embaixo, debaixo das águas. Mas ele aceitou o chamado. Sabe por que tem gente que não aceita o chamado? Eu vou ser chamado de louco. Eu vim no ônibus. Eu falei, hoje eu vou escutar louvor o dia inteiro. Escutei louvor o dia inteiro. Ele olhava, passava a gente do mundo, olhava assim, meu velho, não olha muito não, que eu meto a mão no seio e oro. Aí sentou um rapaz de São José, do Rio Preto, do meu lado. Entrou na cidade de Nova Serrana, em Minas. E ele ficava me olhando assim. Eu falei, você sentou logo aqui? Oh.
Então você vai aguentar Jesus aí até São José do Rio Preto. 10 horas você ouvindo Jesus falar. Só desliguei o celular para... A hora que deu 11 horas, porque o pessoal tinha que dormir, porque crente tem que ter ética. Falei, então vamos, a minha parte eu já fiz. Agora, tem gente que não entende, não aceita o chamado. Agora, é melhor passar prova aceitando o chamado do que perecer na mão de Deus por não aceitar o chamado. Porque quem aceita o chamado, de duas uma, morrer você não vai. Deus vai cuidar da tua vida. Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar da sua parentela. Mas você precisa aceitar o chamado. Terceira coisa que eu encontro: ser peregrino na terra. Ninguém quer ser peregrino. Pessoa, ela nasce em uma cidade, ela coloca o umbigo lá e não sai de lá. Ela arruma uma casinha de madeira, compra uns móveis mais ou menos e não sai mais de lá. E para aceitar o chamado, tem que ter vida de peregrino. Hoje talvez você vai estar aqui, mas daqui a alguns anos você pode não estar mais aqui. E aí quando fala de aceitar o chamado, ele fala: eu saí de Califórnia? Eu? Vou ficar lá na igreja só dando glória. Mas o preço que você paga é melhor você sair. Quando tem remoendo assim, ó, porque Deus tem suas formas de trabalhar. E aí, Gênesis 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A terra não estava pronta. Deus fez isso comigo em 2007. Sai de Belo Horizonte, vem para o Paraná, vem morar aqui, vem cuidar de igreja aqui. E eu falei: e a casa? Ele: te mostrarei. Cheguei aqui, a casa estava montada, mas eu não vi a casa antes. Largar Belo Horizonte, família, pai, mãe, sogra, primo, tia, avó, e vir para cá ser peregrino, não é para qualquer um. Tem que aceitar o chamado. E Abraão, ainda como Abraão, aceitou o chamado. Pegou sua família e foi. Diz a Bíblia que Deus fez Abraão, trocando o seu nome, e colocou Abraão. E começou a honrar Abraão. Agora, o que eu aprendo é que Abraão, mesmo fiel, mesmo ao passar por um duro teste e um incidente que quase destruiu a sua família, e na verdade descobrimos com Abraão o que é viver da fé. Tem muita gente dizendo que vive da fé. Eu vivo da fé, pastor. Mas se faltar arroz, eles comungam Deus, o pastor, a irmã de oração. Se faltar fralda para a criança, ela mete a boca no marido, fala mal do marido para os outros. Que fé é essa? É só te colocar no deserto, que aí você já não tem mais fé, não vive mais da fé, e a fé sumiu. Aí você se tornou, passou a viver só da razão. Não, homem tem que trabalhar, e tem mesmo. Mas tem coisas que Deus traz para você viver da fé, crer pela fé, andar pela fé. O que eu encontro de pessoas que pelo menos humilde falam comigo: eu não tenho estrutura de viver da fé. Humildade. Só que Deus pega gente que não tem estrutura para viver da fé. Eu também não tinha estrutura para viver da fé.
E quando eu falei, não quero saber de viver de fé, ele falou, não quer não? A porta está fechada. E a porta que eu fecho, ninguém abre. 2 anos, portinha fechada. Mas o mantimento, a comida, a carteira de habilitação na época de ano, todo bem, chegava o dinheiro. Não me pergunte como, eu só sei que chegava. Vinha gente falava, Deus mandou trazer, Deus mandou fazer, Deus mandou. Porque Ele sustenta, Ele cuida. Abraão abriu mão do conforto em sua terra e tornou pai das multidões. Você quer aceitar o chamado? Então quando Deus mandar você renunciar, renuncie. Minha mãe falou comigo, filho, vem morar aqui. Eu disse, só se Jesus mandar. Dói ficar longe da senhora, do papito, dos irmanitos? Dói. Mas eu só volto se o meu Deus mandar. Porque foi Ele que tirou eu daqui. Glória a Deus. De Kamalassurian, de Cantium Rebinai. Se tornou pai das multidões. Por quê? Porque ele aceitou o chamado. Não é só Abraão com a família andando com os cabelos no meio da rua. E os outros falando, olha lá, tem casa não. E ele tranquilo. Quem aceita o chamado não fica preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros estão falando. Ele preocupa com o que Deus falou com ele. Glória a Deus, aleluia. E aí o que não pode fazer e fazem? Por causa das adversidades e problemas que surgiram na caminhada, que surgem, não aceitam o chamado de Deus. E isso, na verdade, é uma covardia. E de covardia eu posso falar, irmão. Porque o que eu tenho encontrado de soldado covarde, de gente que tem me abandonado, de gente que poderia ser canal de Deus para andar do meu lado, mas de gente covarde, de covardia eu posso falar, porque eu tenho vivido gente que diz assim, eu não vou ficar com ele não, tenta ficar estreito. Só que quando eu voltei de Belo Horizonte, eu voltei diferente. Eu voltei dizendo, Deus, eu sei que a volta dos meus filhos tem um propósito. E eu respeitei o livre arbítrio deles. Mas o diabo vai saber quem sou eu mais uma vez no inferno. Aquilo que eu não consegui fazer, eu vou perder noites a fio, mas eu vou voltar a fazer. E aí surgem os problemas e as dificuldades na caminhada de qualquer cristão. Ele fala, eu não quero mais no chamado não. Estou aqui 2 anos, não consigo trocar nem um sapato. Estou aqui tanto tempo, nem a gravata eu consigo trocar, mais barata. Para cortar o cabelo no final do mês é uma luta. Eu não quero ser assim não. Eu quero andar com o melhor sapato, a melhor roupa. Durou 12 anos para me vestir a melhor roupa e o melhor sapato. Aceito o chamado. Não é do dia para a noite, não. Tem gente que está achando que o negócio é do dia para a noite. Deus vai te moer, Deus vai te transformar, Deus vai tirar as coisas que devem ser tiradas de dentro de você. Porque senão você só será mais um na multidão. E Deus não quer mais um na multidão. Porque a multidão só seguia Jesus porque tinha pão e peixe. Tem gente seguindo Jesus só porque Jesus dá emprego, só porque Jesus cura, só porque Jesus dá namorado, dá esposo, e eu vou lá porque Jesus é casamenteiro. Você errou, irmão. Jesus não é casamenteiro, ele é Santo Agostinho. É o casamento. Não, Jesus não. Jesus prepara a pessoa certa.
para viver com você e não te dar trabalho. Porque se você arrumar a pessoa errada, que não tem compatibilidade, que não falam a mesma língua, não tem a mesma linha de pensamento, casou, uma hora ou outra divorcia, porque não dá certo. Quarto, ser o libertador de uma nação inteira. Êxodo 3, 10 e 11. O Senhor vira para Moisés e diz para ele: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí Moisés pergunta: quem sou eu? Disse Moisés a Deus. E o Senhor respondeu para Moisés: é para você ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito. O homem estava no palácio, no bem bom, faculdade terminadinha. O homem era respeitado, filho da filha de Faraó. Você acha que ele queria aceitar chamado? Vamos conjecturar? Quem quer conjecturar, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pegar o Rafael. É o Rafael, né? Prezona, glória a Deus, aleluia. Aí Jeová fala: vou fechar. Você vai libertar um povo que está cativo. Hã? É você, ô Moisés? Fecha aí, guarda as finanças, porque eu vou te enviar um povo meu, que está debaixo de opressão, de oprimição. Você acha que vai falar assim: eis-me aqui, de um dia para noite? Ele vai falar que nem Moisés: quem sou eu? Tem capacidade para isso? Não. Jeová, tem gente melhor que eu lá. Vamos voltar para o texto. Moisés, é você. E a Bíblia diz que Moisés foi o libertador de uma nação inteira. Ele se tornou o instrumento que Deus usou para resgatar uma geração inteira de uma nação que estava oprimida e opressa. Aceita o chamado, tem uma geração